Bom, vamos então aqui a um conto do Monteiro Lobato que eu acho legal pra caramba, né? Que é o colocador de pronomes, para quem gosta de trabalhar gramática e tudo mais, né? Aqui é um bom conto, certo? Ele é narrado em terceira pessoa. E como é que começa? Aldrovando Cantagalo veio ao mundo em virtude de um erro de gramática. Ou seja, reparem, esse Aldrovando aí nasceu vítima de um erro de gramática. Como assim, né? E a gente vai ver isso aí. Como é que ele morreu? E morreu, afinal, vítima de um novo erro de gramática. Ou seja, ele nasce vítima de um erro de gramática e morre vítima de um erro de gramática, tá? Muito bem, né? Então, o que que vira esse Aldrovano Cantagalo aí, ó? Mártir da gramática, fica este documento da sua vida como pedra angular para uma futura e bem merecida canonização. Ou seja, né, uma espécie de ironia aqui, né, para este personagem, o Aldrovano Cantagalo, que veio ao mundo em virtude de um erro de gramática e morre também, tá? Bom, então vamos falar agora então de quem foi o pai desse Aldrovano Cantagalo, né, que não tem nome, era um escrevente, e esse escrevente ele vivia em Itaoca, trabalhava num cartório, né? Ó, escrevente, 23 anos, magro, um ar um tanto palerma, ledor de versos lacrimogêneos e pai de uns acrósticos dados à luz no Itaoquense, né, tipo o jornalzinho de lá, com bastante sucesso. Só que um dia esse escrevente, tá, jovem, 23 anos, ele se apaixonou. Objeto amado, a filha mais moça do coronel Triburtino, o qual tinha duas filhas. Essa Laurinha, do escrevente, que ele era apaixonado por ela, então nos 17 anos, e a do Carmo, encare da família, ou seja, aquela que não está conseguindo casar, vesga, madurota, histérica, manca da perna esquerda e um tanto aluada. Ou seja, esse coronel Triburtino aqui tem duas filhas, né? Uma jovem, 17 anos, pela qual está apaixonado o escrevente, e tem uma outra que é a do Carmo, certo? Lembrando que a gente vai falar depois do personagem Aldrovano Cantagalo, que nasceu vítima de um erro de gramática, mas por enquanto a gente está falando do pai dele, que é esse escrevente aí que é apaixonado pela Laurinha. E aí, então lembrando, né, tem a de 17 anos, a Laurinha bonita, e a feia, que é a do Carmo, tá? Triburtino não era homem de brincadeira. Esguelara um vereador oposicionista em plena sessão da Câmara e desde aí se transformou no tutu, né, no poderoso da terra. Toda a gente tinha um vago medo dele, ou seja, aquele coronel que impõe respeito, medo nas pessoas, né? Então reparem que esse coronel aí, o pai da Laurinha, é valente, é durão e tudo mais. Ousou o escrevente namorar a filha, a Laurinha, apesar da distância hierárquica que os separava. Mas o que que acontece? Ó, mas era namoro à moda velha, antiga, encontros na igreja, missa, troca de olhares, diálogos de flores, o que havia de inocente e puro. Depois, roupa nova, ponta de lenço de seda entre mostrar-se no bolsinho de cima e medição de passos na rua dela nos dias de folga. Depois, a serenata fatal à esquina. Ou seja, esse escrivão, então, vai mantendo, né, esse namoro à distância aí, a moda antiga, paquerando a Laurinha, trocando bilhetes. E qual é o detalhe? O escrevente, ele escreve um bilhete assim, ó, Anjo Adorado, que é para Laurinha, né, amo-lhe. Mas reparem, amo-lhe. Vocês já estão vendo o problema ali do pronome, né? Qual é o problema? Ora, aconteceu que o pai do anjo, pai da Laurinha, que é o coronel Triburtino, apanhou o bilhetinho, caiu na mão dele, né? E depois de 3 dias de sobressenho carregado, mandou chamar o escrevente à sua presença com disfarce de pretexto para umas certidõezinhas, explicou. Ou seja, arruma uma desculpa, né? O, o coronel para chamar o escrevente ali, né? E aí o escrevente vai até o escritório do coronel, só que o coronel fica sério, né? E fala, ó, a família Triburtino de Mendonça é a mais honrada desta terra. E eu, seu chefe natural, não permitirei nunca, nunca ouviu que contra ela se cometa o menor deslize. E aí o escrevente está todo tremendo ali, né? Enfim, aí o coronel vai ali pegar na gaveta, né, o bilhetinho que o escrevente tinha mandado para Laurinha, né? E diz assim: é sua esta peça de flagrante delito? Ou seja, é teu este bilhetinho? E aí o escrevente confirma, né, que foi ele sim que escreveu, né? Muito bem, continuou o coronel em tom mais sereno. Ama então minha filha e tem a audácia de o declarar. Pois agora, e quando ele fala o coronel, pois agora, o escrevente por instinto ergueu o braço para defender a cabeça, porque achou que ia apanhar, né?
e relanceou os olhos para a rua, sondando uma retirada estratégica. Pois agora é casar, concluiu de improviso o vingativo pai. Bom, quando ele diz pois agora é casar, o escrevente fica muito feliz, né, e tudo mais. Ele diz assim: beijos-lhe as mãos, coronel, nunca imaginei tanta generosidade em peito humano. Agora vejo com que injustiça o julgam aí fora, né? Falam 500 mil coisas do senhor e eu sei que o senhor é uma pessoa de bem, né, e tudo mais. Só que o coronel diz que não quer conversar ali agora, não quer trovar agora, né? Nada de frases, moço, vamos ao que serve. Declaro solenemente noivo de minha filha. E qual é o problema? Pro escrevente não tem problema nenhum, né? Ele gosta da Laurinha e, segundo o que está dizendo o coronel, ok, pode casar com ela. Mas o que acontece? Lembrem que o escrevente gosta da Laurinha, que tem 17 anos, tá? Mas o que vai fazer agora o coronel? O coronel tem uma outra filha, que é a do Carmo, que é a feia aquela, né? Mais velha, como diz o texto, encare da família ali, né? Ninguém consegue um noivo para ela. E o que vai fazer agora o coronel? O coronel chama a filha mais velha, a do Carmo, a feia, né? Do Carmo, vem abraçar o teu noivo. Só que aí o escrevente não entende, né? Piscou 6 vezes e, enchendo-se de coragem, corrigiu o erro do coronel, né? Laurinha, quer o coronel dizer, o velho fechou de novo a carranca, então ele fica com uma cara fechada ali, né? Por quê? Porque o coronel agora vai explicar por que ele tá chamando a filha a do Carmo e não a Laurinha. Ó, Vassuncê mandou este bilhete a Laurinha. Sim? Não? Sim, mandei. Dizendo que ama-lhe. Se você amasse a Laurinha, deveria dizer amo-te. Dizendo amo-lhe, declara que ama a uma terceira pessoa, a qual não pode ser senão a Maria do Carmo. Salvo se tu declarou amor à minha mulher. Se, ó, coronel, nada a ver, né? Ou a Preta Luzia, cozinheira, escolha. E aí o que vai acontecer, né? O escrevente não tem argumentos ali pro erro de gramática de pronome, né? E por causa de um erro de colocação pronominal agora, ele tem que se casar ali com a do Carmo, né? Silenciaram ambos em pausa de estratégia. E aí o coronel ainda, né, começa a ensinar para o escrevente. Olha, os pronomes, como sabe, são 3. Os da primeira pessoa, quem fala, e neste caso, você. Os da segunda pessoa, a quem fala, e neste caso, a Laurinha. E o da terceira pessoa, de quem se fala, e neste caso, do Carmo, minha mulher ou a Preta, escolha. E aí, qual é o detalhe? Não havia fuga possível, né? E quem é que chega ali agora, né? Chega a filha mais velha do Carmo, a feiosa, toda feliz, porque agora conseguiu um noivo, né? E aí o escrevente, ele não tem como dizer não, porque ele olha para a mesa e tá uma arma do coronel ali, né? Então resta para ele apenas aceitar. E aí o coronel diz: Deus vos abençoe, meus filhos, né? No mês seguinte, e 11 meses depois, vagia nas mãos da parteira o futuro professor Aldrovando, o conspícuo, né, o ilustre sabedor de língua que durante 50 anos a fio coçaria na gramática sua incurável sarna filológica. Ou seja, né, então nasceu o Aldrovano Cantagalo, lembrando, né, que ele nasce fruto de um erro de gramática, filho do escrevente com a do Carmo, né? Só que vai acontecer com esse Aldrovano, que agora é o nosso grande personagem, né? O Aldrovando, ele vira um louco pela gramática, ele se apaixona pela gramática, tanto é que ele vira professor. Aldrovando apalpava com erótica emoção a gramática de Augusto Freire da Silva, era o latejar do furúnculo filológico que o determinaria na vida para matá-lo. Afinal, lembrem, né, que ele nasceu fruto de um erro de colocação pronominal e vai morrer também, tá? E aí, quando ele está pelos 40 anos, ele começa a estudar, e adivinha o que ele vai estudar? O que chama a atenção de tantas coisas na gramática? A colocação pronominal. Corcovado, magro, seco, óculos de latão no nariz, careca, celibatário impenitente, 10 horas de aulas por dia, 200 mil réis por mês e o rim volta e meia a fazer-se lembrado. Ou seja, né? Aqui a gente vê também aquele papel do professor que não está ganhando muita coisa mesmo, né? Mas lá está ele, lendo tudo, estudando muito, né? Celibatário sem ter mulher, ou seja, nunca dormiu entre braços de mulher. O mundo dele é o mundo dos livros, né? E mais, o mundo da literatura, do escapismo, da fuga. Aldrovando nada sabia do mundo atual, reparem que é meio alienado, né? Desprezava a natureza, negava o presente. Passarinho conhecia um só, o rouxinol de Bernardim,
Ribeiro. E esse Bernardinho Ribeiro aí é um escritor português lá, ó, lá do Renascimento, né? E se acaso Sabiá de Gonçalves Dias vinha citar pomos de Hesperides na laranjeira do seu quintal, Aldrovando esfoqueteava-o com apóstrofes. Salta fora regionalismo de maçonância. Por quê? Por que ele não aceita o Gonçalves Dias, digamos assim, né? Escritor do romantismo ali brasileiro e tudo mais, porque para ele a língua portuguesa é a língua aquela que vem lá de Portugal, lá dos anos 1500, né? Ou seja, aquilo é o patrimônio para ele ali, ó. A língua lusa portuguesa era de um tabu sagrado que atingia a perfeição com Frei Luís de Souza. Então, para ele, né, a gramática normativa é a lei, a gramática normativa portuguesa, né? E ele fica muito irritado com quem maltrata a língua, por exemplo, né? Povo sem língua, não me sorriu o futuro de Vera Cruz. Vera Cruz era como queriam chamar o Brasil, né? Enfim, mas depois quem ganha é o pau-brasil, o produto exportado, né? O nome. E tem um detalhe, né? A gente sabe muito bem que a língua ela sofre evoluções, né? Principalmente a língua portuguesa aqui, só que ele não aceita de jeito nenhum a evolução da língua. E não se lhe objetassem que a língua é organismo vivo e que a temos evoluir na boca do povo. Língua? Chama você, língua, a garabúria bordalenga, ou seja, essa confusão mais tosca, né? Que estampam os periódicos? Cá está um desses galicígrafos, essa escrita mais afrancesada, né? Deletrêmulo ao acaso. Reparem que o português dele é hiperformal, certo? Ele usa palavras, né, de vocabulário que, enfim, ninguém mais usa, né? E baixando as cangalhas lia. Teve lugar ontem, é língua esta expurcícia negral, ou seja, suja, né? Ó meu seráfico Frei Luís, como te conspurcam, como te mancham o divino idioma estes sarrafaçais, né? Esses preguiçosos da mochinifada, da mistura, tá? Então, para ele, a língua tem que ser pura, não pode ser mistura nenhuma, né? Reparem que ele tem aqui o domínio da língua, né? As palavras totalmente raras, incomuns, contra estrangeirismos, né? Onde param as boas letras de antanho, né? De outros tempos aqui, tá? Um biógrafo ao modo clássico separaria a vida de Aldrovando em duas fases distintas: a estática, em que ele apenas acumulou ciência e estudo, e a dinâmica, em que, transfeito em apóstolo, veio a campo com todas as armas para contrabater o monstro da corrupção. Ou seja, né, depois que ele passou por essa fase de acumular estudo, conhecimento, agora ele quer combater os erros de português, os desvios da língua ali, né? Abriu campanha com memorável ofício ao Congresso pedindo leis repressivas contra os acários do idioma, os ácaros do idioma, né? Então ele começa a protestar, principalmente lembrando, né, onde é que é a especialização dele, a colocação dos pronomes. Então ele está indignado, ele manda uma carta para o Congresso protestando e tudo mais, né? Vede, senhores, os pronomes em que lazeira jazem. Os pronomes aí eram a tortura permanente do professor, Aldrovando. Os ignaros congressistas, porém, riram-se da memória. Por quê, né? Porque o que os congressistas pensam? Porque como eles também erram os pronomes, o que vai acontecer daqui a pouco? Eles mesmos vão ser presos, né? Se tivesse alguma lei, como, por exemplo, que é o Aldrovando, né? Alguma lei contra o mau uso do pronome, contra o mau uso da língua, né? Quer que instituamos patíbulo para os maus colocadores de pronomes, isso seria auto nos condenar à morte, né? Enfim, né, os congressistas ali falando, né? E aí, claro, né, eles não dão a mínima para esses projetos loucos aí do Aldrovando Cantagalo, então, como ele não foi ouvido, ele resolve ir no jornal. Encheu colunas e colunas objurgatórias ultraviolentas escritas no mais extreme vernáculo. Mas o que acontece, né? Ele não foi atendido. Reparem, raro leitor metia os dentes naqueles intermináveis períodos engrenados à moda de Lucena. Ou seja, o que acontece com ele, né? Ele escreve colunas no jornal, mas com português hiperformal ninguém vai ler ele, né? Leram, né, apenas a meia dúzia de aldrovanos, ou seja, pessoas que pensam igual a ele, né, mas é meia dúzia, que vegetam sempre em toda parte com notas resinguentas, né, notas chatas da Sinfonia Universal. E aí, chega uma hora que os jornais não publicam mais nada do Aldrovando ali, tá? Tentou em seguida a ação mais direta, abrindo um consultório gramatical, ou seja, ele abre tipo um escritório para cuidar da língua portuguesa, porque segundo ele a língua está doente, né? E qual é o argumento dele?
Consultórios tem-nos os físicos, né, os doutores em leis, os charlatãs de toda espécie. Abra-se um para a medicação da grande enferma, que neste caso é a língua. Gratuito já se vê que não me move amor de bons terrenos. Ou seja, né, ele não quer então cobrar. Qualquer pessoa pode levar ali as coisas para serem revisadas, um artigo, um poema e tudo mais, né? Só que o problema é, ele não está tendo muitos clientes ali, né? Experimentemos outro processo mais suasório, mais persuasivo, e anunciou a montagem da agência de colocação de pronomes e reparos estilísticos. Ou seja, né, ele vai revisar tudo de graça ali. E agora sim começa a vir poetas ali, né, trazendo os sonetos, os poemas, os ofícios do governo, cartinhas de amor para ele revisar. Mas qual é o problema? O Aldrovano Cantagalo, ele não se limita a revisar, a arrumar apenas o erro. Ele muda toda a estrutura, ele troca o vocabulário, coloca as palavras mais simples naquelas palavras que ninguém usa, né? Tais, porém, eram as reformas que nos doentes operava Aldrovando, que os autores não mais reconheciam as suas próprias obras. Um dos clientes chegou a reclamar. Claro, né, ele muda tudo. Professor, Vossa Senhoria enganou-se, eu pedi uma limpa de enxada nos pronomes, mas não que me traduzisse a memória em latim. E aí o que vai acontecer? Pouco durou a agência, né? Morta a míngua a falta de clientes. Aqui eu só vou comentar algo rápido, tá? Eu sou formado em letras, mas eu também tenho especialização em revisão de textos, tá? E no meu TCC sobre revisão de textos, eu usei personagens da literatura que não se limitavam a revisar o texto, mas muitas vezes em reescrever o texto, ou seja, ir além da função. E um dos 4 personagens que eu citei foi o Aldrovano Cantagalo, por exemplo, né? Eu também citei o Aloysio Gondim, lá do Romance São Bernardo, do Graciliano Ramos, o próprio revisor de textos do livro História de Circo de Lisboa, do José Saramago, que eu até tenho aqui uma videoaula, o São Bernardo também tem uma videoaula, né? E, enfim, eu usei esses personagens que acabavam alterando, indo além da conta, né? E é isso que faz o Aldrovando aqui, tá? Bem, e aí o que o Aldrovando fala quando os clientes não vêm mais, né? Hei de influir na minha época. Aos tarelos hei de vencer. Foge minha férula, a palmatória, né? Enfim. Os maraus, os patifes de pau e corda, ir-lhe-eis em pós. Filoeis pela gorja, pelo pescoço, salta rumor. Ou seja, se eles não estão vindo até mim, eu vou até eles, né? E aí o que faz o Aldrovando? Ele sai por aí examinando tabuletas, placas, para ver se ele acha algum desvio de português. E detalhe, qual é a placa que ele vê? Uma placa do ferreiro que está na esquina, né? Que está assim, ó, ferra-se cavalos. E aí ele não aguenta, né, aquele erro ali de concordância verbal. Naquela tábula, um dislate, né, um disparate existe que seriamente a língua lusa ofende. Para ele aquilo ali é uma ofensa. Venho pedir-te, em nome do asseio gramatical, que o expunjas, que o apagues, que o elimines. Ele fala isso pro ferreiro, que não está entendendo nada do que ele está falando, tanto é que tem reprodução de 3 pontos de interrogação ali, né? E aí o Aldrovano diz que o senhor reformes a tabuleta. Reformar a tabuleta, diz o ferreiro, uma tabuleta nova, com a licença paga, estará acaso rachada? Fisicamente não é o problema. A racha que existe é na sintaxe. Fogem ali os dizeres à sã gramática. O honesto ferreiro não entendia nada de nada. E aí o Aldrovano vai explicar, né? E aqui bem explicação de língua portuguesa, vocês sabem disso, né? Aquele velho exemplo, alugam-se apartamentos, vendem-se casas, né? Digo que está a forma verbal com eiva grave. Eiva grave. O ferra-se tem que cair no plural, ferram-se, pois que a forma é passiva e o sujeito é cavalos. Reparem que o ferreiro não entende nada, o ferreiro abriu a boca. O sujeito sendo cavalos, continuou o mestre Aldrovando, a forma verbal é ferram-se, ferram-se cavalos. Só que o ferreiro não está entendendo nada ali, né? E o Aldrovando continua. Que ferra-se cavalos é um solecismo, é um erro gramatical horrendo, e o certo é ferram-se cavalos. E o que vai dizer o ferreiro? Vossa Senhoria me perdoe, mas o sujeito que ferra os cavalos sou eu. E eu não sou plural. Aquele C da tabuleta refere-se cá a este seu criado, a mim. É como quem diz Serafim ferra cavalos, ferra Serafim cavalos. Para economizar tinta e tábua, abreviaram o meu nome e ficou como está, ferra C cavalos.
Isso tu me explicou o pintor e entendi muito bem. Aldrovando ergueu os olhos para o céu e suspirou, ou seja, né, o Aldrovando não está acreditando naquela explicação ali, enfim, absurda, né? E aí o que ele pensa? Ele não quer sair sem arrumar. Ele diz, então tá, o senhor não quer arrumar por bem, eu ofereço tipo 10 mil réis para o senhor pôr um M aí na placa, arrumando essa concordância verbal. E o ferreiro aceita, né? Enfim, e a tabuleta vai lá e coloca o M nela, né? E aí era a primeira vitória obtida e todas as tardes Aldrovando passava por lá para gozar-se da vitória dele, para ver se a placa, a tabuleta ainda tá com M ali, né? Só que qual é o problema? Os negócios do ferreiro começam a ficar muito mal, né? E ele atribui o quê? Ah, isso aí é coisa da placa, né? Desde que mudou a placa e não tem mais cliente, o que fez o ferreiro? Foi lá e raspou o M do plural. E aí quando o Aldrovando passa ali, ele vê a placa sem o M e fica muito, mas muito irritado, né? E aí ele quer falar com o ferreiro. Só que o ferreiro, né, diz que só um pouquinho, quem manda na placa sou eu e sai daqui que eu vou te bater, né? É ir andando antes que eu ferre você com um bom par de ferros ingleses, né? Bom, então, furado, né? Enfim, esse projeto do Aldrovando, né? E aí, qual é a ideia dele agora do Aldrovando, a nova ideia? Bom, então, como eu acumulei muito e muito, muito conhecimento, eu vou fazer um livro sobre tudo que eu acumulei. E Aldrovando empreendeu a realização de um vastíssimo programa de estudos filológicos. Encabeçaria a série um tratado sobre a colocação de pronomes. E ele vai lá, trabalha dia, noite, noite, dia e tudo mais, né? E saiu o trabuco volumoso, que daria 3 tomos de 500 páginas cada um. Todos os casos de colocação pronominal resolvidos para sempre. Pronto o primeiro tomo do pronome se, anunciou a obra pelos jornais, ficando à espera das chusmas de editores que viriam disputar a sua porta. Só que qual é o detalhe, né? Ele termina o primeiro tomo e coloca no jornal que vai sair uma obra assim e tudo mais, esperando, né, na cabeça dele que vai ter 500 mil editores interessados. Ele já pensa nas vendas, nos milhares de vendas, nos direitos autorais, o dinheiro que ele vai receber. Mas qual é o detalhe? As semanas se passaram sem que nenhum representante dessa miserável fauna de judeus surgisse a chatinar, a negociar o maravilhoso livro, né? E o que diz o Aldrovando? Bom, não vem a mim, salta rumor, pois me vou a eles, né? E aí ele vai atrás dos editores, mas nenhum se interessa. O que ele pensa? Falarei em imprimir a minha custa. Eu mesmo vou bancar o livro a partir de agora, mas aí falta dinheiro. O que ele faz? Ele quer publicar, ele vende imóveis e tudo mais, e ele mesmo vai ser o próprio editor da obra, né? Disse e fez. E aí o livro compôs-se magnificamente revisto, primoroso na linguagem, como não existia igual. E a quem ele dedica, né? A Frei Luís de Souza, ou seja, para ele o ápice da língua portuguesa. E qual é a dedicatória que ele coloca? A memória daquele que me sabe as dores. O autor. Reparem, a memória daquele que. Tu tem um pronome relativo aqui que está atraindo o pronome me para antes do verbo. A gente sabe disso, é a próclise, né? E aí, lembrem do livro no começo, né, dizendo que o Aldrovando Cantagalo ele nasce de um erro de colocação pronominal e também ele vai morrer. Vamos então à cena a partir de agora, né? Lembrem o que ele escreveu ali, daquele que me sabe. Ou seja, pronome correto antes do verbo, a gente tem um pronome relativo atraindo o pronome, posição de próclise. Só que qual é o detalhe? Na hora da impressão, o que fez o tipógrafo por conta própria? Mudou o pronome, porque na cabeça do tipógrafo, pronome depois do verbo, né? E coloca na posição de ênclase. Como é que fica? Daquele que sabe-me as dores. Reparem que até no ouvido a colocação pronominal dói, né? Daquele que sabe-me, né? Porque os pronomes eles têm essa questão de atração aqui, né? E qual é o detalhe? Assim saiu nos milheiros de cópias da avultada adição. Ou seja, milhares de cópias com erro agora, né? Com esse erro de pronome, que não foi erro do Aldrovando, tá? É bom que se diga, né? Não foi o erro do Aldrovando, foi o tipógrafo, tá? Por conta própria, só que o Aldrovando não sabe. E aí, qual é a ironia? Logo no livro de um homem que sabe tudo sobre colocação pronominal, né? E aí, quando o Aldrovando vai ver a obra pronta, né? Qual é a ideia? A grande ideia do livro, exposta no capítulo 6, do método automático de bem colocar os pronomes. Então, a ideia dele é de que agora nunca mais vai ter erro de colocação pronominal, porque o livro dele abarca todos os exemplos possíveis, né? E aí chega o primeiro carregamento de livros e um dos homens ali que está encarregando, descarregando e tudo mais, né? Acaba pedindo para o Aldrovando um livro, tá? Me dá um mata-bicho aí, patrão. Aldrovando, reparem que ele diz me dá.
não dá-me, né? Me dá. Aldrovano severizou o semblante ao ouvir aquele me tão fora dos bancais, e tomando o exemplo da obra, ofertou ao doente, o doente da língua aqui, né? Que é esse carregador. E o que faz esse carregador aí, né? E reparem que o Aldrovano fica irritado até com a fala, certo? Até com a questão da fala, né? Que é comum nós fazermos essa questão toda de quebra de formalidade. Só que esse carroceiro, digamos, vai fazer com o livro, né? Isto no sebo, ou seja, nos livros que vendem livros usados, né, nas lojas, sempre renderá 5 tostões, já serve. Ou seja, ele nem vai ler, né? Vai repassar para um sebo. Bom, aí o Aldrovano Cantagalo vai ali, senta na mesa, senta à mesa, na verdade, né? E tá ali para começar a fazer dedicatórias. Ele já quer, enfim, mandar alguns exemplares para crítica e já coloca assim, algumas dedicatórias, né? Só que quando ele abre o primeiro livro, lembre o que ele vai ver, a dedicatória com um erro. E já estava já a escrever o nome de Rui Barbosa. Reparem a quem ele ia dedicar, o Rui Barbosa, né? Aquele grande advogado, o Águia de Aia, né? Que sabia tudo também da língua portuguesa, um grande orador. Quando seus olhos deram conta com a horrenda cinca, daquele que sabe-me as dores. E aí o que pensou o Aldrovano? Deus do céu, será possível? Será que eu errei? O que aconteceu, né? E ele fica ali imóvel e tudo mais por um tempo, depois empalideceu, levou as mãos ao abdômen e estorceu-se nas garras de repentina e violentíssima ânsia. Ergueu os olhos para Frei Luís de Souza e murmurou: Luís, Luís, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que tu me abandonaste, né? E o que acontece com o Aldrovano Cantagalo? Morre. Lembrem, nasceu com erro de gramática e morre agora com erro de gramática. Os dois dentro da gramática colocação pronominal, né? De que morreu não sabemos, nem importa o caso. O que importa é proclamarmos aos quatro ventos que com Aldrovando morreu o primeiro santo da gramática, o mártir número 1 da colocação dos pronomes. Paz à sua alma. Por isso que eu falei, né, que é um continho engraçado, assim, no sentido porque ele mistura a língua portuguesa, questão das colocações pronominais, enfim, tudo mais, né? Então fica aí o Monteiro Lobato nessa questão toda da ironia aqui quanto à língua portuguesa.